E a irmã gêmea de Rodrigo Maia, Daniela Maia, foi escolhida pelo prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para presidir a Rio Tour. Ela assume o cargo a partir de 1º de janeiro de 2021, data de início da nova gestão. A Rio Tour é responsável por organizar eventos como Carnaval Carioca, e Cristiano Beraldo, do PSDB, foi escolhido por Paes para comandar a pasta do turismo. O prefeito eleito do Rio de Janeiro aproveitou para fazer um afago aos tucanos e afirmou que é um orgulho ter o PSDB no governo e mandou um agradecimento a João Dória. 2,5, José Maria Trindade. Esse governo do Eduardo Paes, ele é previsível, né? Foi uma vitória de uma ala importante da política do Rio de Janeiro, que sempre esteve ali rondando o poder. Eduardo Paes é PSDB, né? Ele já foi do PSDB e sempre teve uma relação muito boa com o partido e faz política. E o prefeito e o governador, eles não são eleitos como tiranos ou ditadores, eles têm que fazer composição. O que a gente questiona e analisa é que tipo de composição e qual é o objetivo desta composição. Não se pode admitir que um prefeito eleito considere que ele é um presente e que o mandato é dele e faça um grupo para rapinar o Estado e que tome o orçamento do Estado como próprio. Ele está fazendo ali a política, né? Ele é muito amigo ali do César Maia, do Rodrigo Maia e também muito aliado dos tucanos. Vai fazer um governo diferente, lidando, ou seja, voltando à política. O resultado a gente vê depois. Por enquanto é isso mesmo, a expectativa de Eduardo Paes na Prefeitura do Rio de Janeiro é essa, política. E muito bem, muita gente perguntando, o Vitor Brown está nas suas merecidas férias, e também há o questionamento da Ana Paula Henkel e também o Guilherme Fiuza, do Rio de Janeiro. Amanhã eles estarão de volta aqui nos Pingos nos Is. E deixe seus likes nos nossos vídeos, aperte o botão do joinha abaixo do player e também participe da nossa programação sempre aqui na Jovem Pan. Muito bem, nós temos ainda, rapidamente, Zé Maria, então essa questão envolvendo o governo do Rio de Janeiro, como você disse aí, é um afago ao PSDB. Temos aí 20 segundos, Zé Maria. É importante dizer o seguinte, que o Rio de Janeiro foi vítima de duas, vamos dizer, gestões desastrosas. E num momento em que o Estado perdeu a arrecadação, né, com essa chamada maldição do petróleo. Então é importante agora esses dois, ou o governador interino, que será permanente, e o novo prefeito, pelo amor de Deus, que pelo menos tentem normalizar o Rio de Janeiro e que façam escolhas corretas. Ele vai ter que indicar alguém, então que faça escolhas corretas na gestão. Muito bem, estamos de volta e o governador de São Paulo, João Dória, afirmou hoje em coletiva que a vacina chinesa começará a ser aplicada a partir de 25 de janeiro de 2021 em profissionais da saúde, indígenas e quilombolas de todo o estado. E segundo o anúncio, cada pessoa receberá 2 doses. O cronograma foi dividido em 5 fases e inclui a população com 60 anos ou mais. Idosos com mais de 75 anos também fazem parte do grupo prioritário e serão o segundo grupo a receber a vacina. A primeira dose para essa população está prevista para ocorrer a partir do dia 8 de fevereiro. Produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, a Coronavac ainda está na 3ª fase de teste, em que a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Anvisa. Segundo o Butantan, a previsão é de que as informações sejam enviadas até o fim dessa semana e que a agência decida se a vacina chinesa cumpre ou não todos os requisitos para ser aplicada até a primeira semana de janeiro. Ainda na coletiva de hoje, João Dória voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro ao ser questionado sobre a polêmica envolvendo o plano de vacinas do Ministério da Saúde. E vamos acompanhar então um trecho. Eu sei o que é perder um amigo que se foi em menos de 3 dias com a Covid. E vamos esperar que milhares de outros percam a vida porque alguém quer uma única vacina e que essa vacina tem que ser priorizada em detrimento de outras. A vida é uma só, a existência é única. Triste o Brasil
Triste o Brasil que tem um presidente que não tem compaixão pelos brasileiros, que abandonou o Brasil e os brasileiros. Do governador de São Paulo, João Dória, 8 estados já manifestaram interesse na compra da vacina chinesa. Augusto Nunes, essa atitude aí de São Paulo é uma pressão para que a vacina seja de fato aplicada aqui no estado, Augusto? Eu passo prefiro passar ao largo da politização da vacina. O Brasil politiza tudo, até a vacina que ainda não chegou. E prefiro deixar claro o seguinte: eu torço para que todas as vacinas que estão em fase de testes, torço para que todas deem certo, que sejam distribuídas rapidamente, que se mostrem eficazes. Espero que toda a população que precisa de vacina seja vacinada e tal, e espero que acabe essa discussão política em torno de uma questão que é sanitária, né? É uma questão de saúde. Para combater a pandemia de coronavírus, precisamos de vacinação, e espero que essa vacinação se dê logo e a gente fique livre da discurseira política que tem atrapalhado tudo. Qualquer vacina eficaz deve ser utilizada. Eu só queria aproveitar o tempo, Marcelo, para voltar rapidamente. Eu não posso deixar de comentar o Eduardo Paes, porque eu acompanhei com muito interesse a atuação dele quando ele era do PSDB na comissão, na CPI dos Correios, ali, que acabou por devastar o mensalão. Ele foi um dos mais agressivos participantes da CPI. E agora eu notei, eu já notei com o passar do tempo que ele é um camaleão especializado em reaproximações e rupturas. Ele começou a vida política como um peixinho, um filhote ali do César Maia, que ainda estava no PFL. Aí ele foi para o PSDB e se comportou como um oposicionista exemplar, como eu já disse agora ao me referir à CPI dos Correios. Aí ele resolveu ir pro PMDB, então PMDB, a convite do Sérgio Cabral, e foi um lulista apaixonado. Ele, para conseguir a reaproximação com a família do Lula, ele escreveu uma carta para Marisa Letícia pedindo desculpas pelas acusações que ele fez aos filhos dela na CPI dos Correios. E aí ele volta agora, consegue escapar desse escândalo aí que respingou em meio mundo, né, da quadrilha liderada pelo Sérgio Cabral, e ele volta para o DEM como se tivesse nascido ali, como nasceu, e já está íntimo de novo da família Maia. Então, olha, quanto a esse, é uma virtude política aos olhos de muitos aí, aos olhos de outros é apenas uma forma de tapeação, mas é uma especialidade que ele domina, né? Ele elevou a categoria de arte, essa história aí de romper e se reaproximar. Sem dúvida, Augusto, né, Zé Maria? Nem religião consegue fazer com que inimigos se tornem amigos, mas na política isso é o normal, né, Zé Maria? Tem até frase. O Tancredo dizia que você não pode ser tão adversário de um político que não possa tê-lo no futuro como aliado. Mas também não pode ser um aliado ali tão próximo, tão íntimo, que não possa tê-lo como adversário no futuro. O Eduardo Paes me impressiona. Augusto, eu escrevi um texto aqui na página da Jovem Pan que mostra a declaração dos patrimônios, né? Porque a lei exige que o servidor público, ao tomar posse, e também candidatos, né, que coloquem o seu patrimônio à disposição da Justiça. Tem prefeito de Rio Branco, não declarou nada. O sujeito não tem nenhuma bicicleta, um gravador, nada. Nada, zero patrimônio. E o Eduardo Paes, que foi secretário no Rio de Janeiro, foi deputado federal, foi prefeito 2 vezes e prefeito eleito agora. O patrimônio dele é de R$478 mil. Não
Não dá para comprar. Augusto é mais rico do que o Eduardo Paes. Agora é interessante que ele tem o dobro do patrimônio do Bruno Covas, que é de 104 mil. Bruno Covas, de uma família, é advogado, é economista. É uma mágica, né? Foi deputado federal, vice-prefeito, prefeito de São Paulo. E o patrimônio de 104 mil. Eu acho que tem alguma coisa estranha, hein? Esses políticos estão ficando pobres demais, viu, Augusto? Acho que Mas olha, pobreza, voltando aqui a vacina, Zé Maria? Vai ver que sim, né, Augusto? Ou esconderam muito bem. Eu costumo dizer que a coisa mais difícil no mundo é esconder dinheiro. Ele grita. Quando melhora, os vizinhos desconfiam logo. O carro do Bruno Covas deve ser maior do que o patrimônio dele, que eu não acredito que ele anda num carro particular. Anda num carro que custe menos de 100 mil reais. Mas, assim, voltando à conversa da vacina aqui, eu queria dizer o seguinte, que essa história aí que o Marcelo narrou, do governador João Dória dizendo que vai iniciar o processo de vacinação, fazendo críticas ao presidente Jair Bolsonaro, isto é blá, blá, blá. Isto não é real. Vamos aqui colocar os pingos nos is e os pés no chão, na realidade, a dura realidade. Olha aqui, a Anvisa tem que liberar a aplicação da vacina no Brasil. Se não houver essa liberação, fazer uso de medicamento não autorizado pela Anvisa é crime, e crime grave. Eu me lembro no Congresso Nacional do debate, acompanhei o debate, porque havia um momento ali de que estavam importando medicamentos falsos, fazendo medicamentos falsos, e medicamentos caros, né, que custam milhões de reais, contra câncer e outras doenças. E aí o Congresso, como sempre, reagiu e fez uma legislação muito séria. Hoje, se alguém for pego com posse de medicamentos falsificados ou importados irregularmente, é muito mais grave do que drogas, muito mais grave. Esses anabolizantes, esses suplementos alimentares e mesmo cosméticos não autorizados pela Anvisa, que a Anvisa precisa autorizar tudo, isso é um crime grave. Então vamos colocar aqui os pingos nos is. Se usar uma vacina sem a autorização da Anvisa, estará cometendo um crime grave o governador de São Paulo. Então, zero chance dele montar um Brasil, só se decretar a independência do Brasil em São Paulo. Zero chance. Não há como iniciar um processo de vacinação sem o ok da Anvisa. A Anvisa vai reunir o colegiado composto de 5 integrantes para discutir o uso emergencial. Aí coincide um pouco porque o uso emergencial é possível em determinados grupos específicos, né, como idosos, indígenas, isso aí que ele está falando, grupos de saúde e tal, porque a vacina não está liberada. Mas você sabe qual é o pano de fundo disso mesmo, dessa história de vacina para lá, vacina para cá? É o mercado bilionário. Não é mercado milionário, não é bilionário. As empresas, clínicas e hospitais particulares estão doidinhos para liberar isso aí logo, querem esse mercado rapidamente. E o governo está resistindo, dizendo o seguinte: se não tem vacina para todos, não há por que liberar para grupos que tenham dinheiro ou para a área particular aplicar uma vacina que ninguém sabe se vai dar certo. Os estudos ainda não estão completos. A Anvisa ainda não aprovou. Então essa é a realidade da vacina no Brasil. Blá, blá, blá.